Olá, vamos começar nossa aula sobre espelhos planos. Nesta aula, nosso objetivo é entender como as imagens são formadas. Para isso, precisamos entender o que é um espelho plano. Tá? Um espelho plano é um meio por onde nós vamos ter o processo de reflexão da luz. Então, ele tem basicamente o lado espelhado e tem o lado opaco, fica atrás do espelho. Então, por isso, a gente representa por esses tracinhos. Então, o que acontece? Nós estamos vendo aqui dois raios. O raio que incide o espelho, tá? E o raio que sai deste espelho. Então, nós temos o raio incidente e o raio refletido. E nós estamos vendo aqui uma linha tracejada. Nessa linha tracejada, nós temos o eixo normal. Quando a gente observa isso, a primeira coisa que a gente vai perceber é que estes três eixos estão em um mesmo plano. O nosso exemplo aqui é o plano do papel, certo? E a gente observa também que existe um ângulo de incidência e um ângulo refletido. E o mais interessante é que esses dois ângulos são iguais. Então, estas duas observações são fundamentais. Tão fundamentais e elas passaram a ser conhecidas como leis da reflexão. Então, vamos organizar essas ideias no que nós vamos chamar de primeira lei, né, que diz que o raio incidente, o raio refletido e o eixo normal são coplanares, e a segunda lei, que o ângulo refletido é igual ao ângulo de incidência, que nós falamos. Então, essas duas leis serão fundamentais para que a gente venha resolver problemas relacionados aos espelhos planos. Formação de imagem. Então, estando um objeto pontual de dimensões desprezíveis na frente de um espelho plano, pode-se verificar que os raios de luz que o objeto emite tocam o espelho em diversos pontos. Ora, pessoal, vamos dar uma olhadinha nisso com calma. Temos aqui um objeto representado por este ponto. Então, temos aqui, escolhemos aleatoriamente dois raios de luz e observamos que estes raios de luz incidem sobre o espelho e refletem, seguindo aquelas duas leis que nós acabamos de falar, né? E como é que a imagem é formada? Essa é a grande pergunta. Para responder isso, vamos olhar um pouco mais de perto o que acontece. Então, prolongando dois de seus raios, então nós escolhemos esses dois que estão aí na representação da figura, e vamos então prolongar os raios refletidos. Então, observem, prolongar os raios refletidos, bom? Para dentro do espelho. Então, nós queremos saber qual é o raio que está atrás do espelho. E quando a gente faz isso, observem o que acontece. Estes raios se encontram em um ponto. E neste ponto é que nós encontramos a imagem. Observem que a distância que eu estou aqui representando pelo X entre o objeto e o espelho é exatamente igual à distância da imagem ao espelho. Tem? Então, uma outra característica bem interessante. Então, vamos guardando essas informações, porque elas serão úteis na resolução de problemas. Agora vamos olhar, né, a mesma situação a partir de um observador. Então, temos aqui o objeto, tá, representado por esse pontinho azul. Observamos a distância do objeto ao espelho. E esta linha vermelha que passa perpendicular ao espelho, nós vamos o quê? Entender que ela está batendo perpendicular e ela volta perpendicular. Então a reflexão dela é o quê? Ortogonal.
Então, vamos prolongar esta linha e deixar ela lá prolongada. Vamos visualizar a segunda linha representando o raio de luz que incide sobre o espelho em um segundo ponto. A partir do momento que ele toca neste espelho, ele é refletido para os olhos do nosso observador. Então, esta linha refletida, nós vamos o quê? Prolongá-la. E vamos ter a mesma situação que nós vimos ainda há pouco. Um cruzamento de linhas. E é neste cruzamento, vocês estão vendo aí, certo? Que nós temos a imagem. Entendido? Dando continuidade, vamos verificar se as informações que nós acabamos de passar foram compreendidas. Se elas foram compreendidas, olhem um pouco para essa figura e tentem responder. Parem o vídeo, pensem um pouco. Bem? Então, vamos entender a ideia. Tá? A figura a seguir representa um espelho plano, um objeto, que é o O, uma imagem, que é o I, e 5 observadores em posições distintas, A, B, C, D, E. Entre as posições indicadas, qual é a única da qual o observador poderá ver a imagem? A imagem I. Então, essa é a questão. Não tem cálculo, é observação, é entender aquilo que nós acabamos de estudar e podemos verificar que os raios A, C, D e E não tem campo de visão. Não dá as posições que a gente está observando para que eles observem, consigam ver a imagem. Então a nossa única resposta é a posição B de bola. Ok? Espero que todos tenham conseguido visualizar, mas se não conseguiram, fica a dica com estes eixos que nós acabamos de colocar, os raios de luz e como eles se cruzam. Temos aqui uma segunda questão, essa questão, como vocês estão vendo, é da FUNVEST. Então, vamos entender o que aqui está sendo solicitado para a gente resolver. Tem a seguinte informação. A figura adiante representa um objeto A colocado a uma distância de 2 metros de um espelho plano, S, e uma lâmpada L colocada à distância de 6 metros do espelho. Nós temos as questões aqui. Primeiro, na letra A, desenhe o raio emitido por L e refletido em S que atinge A. Explique a construção. Na letra B, calcule a distância percorrida por esse raio. Então, para resolver essa questão, nós vamos precisar pensar como raciocinar. Olha só, para resolver o problema, precisamos traçar os raios de luz e seus respectivos prolongamentos, observando as leis da reflexão. E olha eles aqui. Então, o que a gente pegou? O ponto onde está a lâmpada. Então, é este raio de luz que eu vou representar. E ele vai iluminar esse objeto. A imagem da lâmpada está na mesma distância atrás do espelho. Colocando ela neste ponto, 6 metros atrás do espelho, nós podemos traçar uma linha reta até o objeto. Quando essa linha reta toca no espelho, ela nos indica o ponto onde o raio de luz que realmente saiu da lâmpada tocou o espelho e foi refletido. Então a gente consegue determinar o raio que incidiu sobre o espelho e que foi para o objeto. E essa linha perpendicular ao espelho indica o raio de luz que incidiu sobre o espelho e retornou sobre si mesmo, certo? E que foi prolongado. Então, conseguimos desenhar o feixe de luz que incidiu, feixe que foi para o espelho de forma perpendicular, e a partir deles encontramos a figura que representa estas reflexões. Então,
Qual é o próximo passo? A letra B. Calcula a distância percorrida por esse raio. Para calcular a distância percorrida pelo raio de luz, né, entre L e A, usaremos os pontos A, onde está o objeto, L, onde está a lâmpada, e nós iremos verificar um ponto C, repetindo, A, T e L', a imagem. E por que este L' é mais interessante? Porque a gente começa a perceber que nós temos aqui um triângulo retângulo. Ora, a partir do nosso conhecimento de trigonometria do triângulo retângulo, fica fácil. A gente aplica aqui um pouco de Pitágoras e voa lá. A gente chega rapidamente na resposta. Prestem atenção que a distância de A até L' ao quadrado é igual a 100. E como ela está ao quadrado, precisamos tirar a raiz quadrada de 100. Então, a resposta é 10 metros. Então, se a distância de A até L' é de 10 metros, é porque o raio de luz que saiu de L tocou no espelho e foi para A, percorreu a distância de 10 metros. Vamos em frente? Então, a gente sabe, corpo extenso, corpo tem vários pontos. Vou começar pensando assim. Sabemos que a imagem, né, e o objeto são simétricos em relação ao espelho plano. E da simetria entre eles, podemos entender a formação da imagem de objetos extensos. Então, vamos utilizar a mesma linha de raciocínio. Então, consideremos um objeto extenso em frente a um espelho plano, como mostra esta figura. Temos aqui uma seta, e esta seta está na frente de um espelho. Então, a nossa ideia agora é, aplicando a simetria entre o objeto e a imagem, fica muito simples construir a imagem do objeto em questão. Para isso, basta medir a distância da extremidade superior do objeto até o espelho, né, e reproduzir essa distância atrás do espelho. E depois fazer a mesma com a extremidade inferior. Voilà, temos a representação da imagem. Espero que essa primeira ideia tenha ficado mais clara. E aí, vamos continuar. Tomando como exemplo uma pessoa na frente de um espelho plano, vestindo uma camiseta com uma frase, observamos que essa frase aparece de modo estranho, né, na imagem refletida. No espelho não vai estar escrito da mesma forma. Né? Por quê? Porque o observador estará vendo a imagem do que está escrito. Então, para entender como isso ocorre, vamos tomar um exemplo da letra F, colocada na frente do espelho plano. Observe que o F ficou um pouco diferente, né? Continuando, temos aqui as características deste objeto. Então, vamos lá. Dizemos que a imagem é virtual toda vez que a imagem estiver atrás do espelho. Sabemos que a distância, né, as distâncias imagem-objeto, né, elas seguem a mesma relação de simetria com o espelho. Então, a distância do objeto até o espelho é simétrica à distância do espelho à imagem, ok? Elas têm o mesmo tamanho, então a gente pode observar que não houve nenhuma modificação do tamanho do F, né? A imagem é direta na vertical, então o F está com a perninha lá inferior, tanto no objeto, letra, quanto na imagem desta letra. Agora vem a parte que é mais interessante, que é a imagem reversa na horizontal. E essa reversão que nós estamos vendo, né, onde a direita fica à esquerda, é chamada de enantiomorfismo. Já vamos entender que trata dessa reversão que a imagem sofre na horizontal. Dando continuidade, veja a figura abaixo e marque a alternativa que representa a imagem formada pelos objetos, né, letra N e relógio, quando colocado diante de um espelho. Então, a questão bem interessante porque, mais uma vez, ela não requer cálculo, ela requer apenas
o raciocínio, como esse relógio e este N vão ficar na imagem refletida. Então, seguindo todas as leis que nós conversamos, fica fácil. Aqui temos uma questão bem interessante. É uma questão muito rica e ela precisa ser bem entendida. Uma pessoa de altura h deste lado esquerdo indo do ponto A até o ponto B. Então, A representa o ponto mais alto da cabeça e B representa os pés. Todo mundo deve observar que existe um pontinho azul com a letra O. Bom, é como se fosse a representação do ponto dos olhos desta pessoa. Ela está na frente de um espelho. Então, do lado direito, ou seja, atrás do espelho, nós temos a imagem representada pelo A', pelo O', e pelo B'. Vamos agora à questão. Uma pessoa de altura h está diante de um espelho plano vertical e, sabendo que A representa a cabeça, B seus pés e O seus olhos, trace, letra A, trace os raios de luz que partem de A e B, sofrem reflexão no espelho e chegam aos olhos, representado pela letra O, da pessoa. Letra B. Prove que o tamanho mínimo do espelho para que uma pessoa possa se ver de corpo inteiro não depende de sua distância ao espelho e é igual a metade da altura. Ok? Metade da altura da pessoa. Determine a altura adequada para a posição inferior do espelho. Então, nós já vamos ter 3 situações interessantes para definir. Pense um pouco. Seria interessante parar o vídeo, tentar representar isso no papel, fazer um desenho. Tente fazer essa imagem antes de continuar, ok? Vamos ver como é que se resolve isso. Basicamente, nós vamos ter esta figura. Quando você olha essa figura, você fica assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir desenhar isso? Basta você pensar neste observador aqui, tá? O olhinho dele aqui, vendo a imagem. Então, trace uma linha reta, de A' até o O. Depois, trace uma linha de B' até O. Então, você traçando essa linha de B' até O e de A' até O, você corta o espelho em 2 pontos, que serão os pontos F e G. Ok? Então, a partir daqui, basta ligar A a F e G a B. Pronto. Então, o que a gente pode entender? O raio de luz que sai do ponto B, bate em G, vai até O, que é o olho do observador. O raio de luz que sai de A e vai até F, vai para o observador. Ok? Pronto. Entendemos como é que a figura foi formada. Agora, letra já feita, vamos dar continuidade. Da semelhança dos triângulos. Que triângulos? Ah, temos aqui 2 triângulos. Um triângulo maior, que vai aqui, ó, de A', B' até o olho do observador, né? Triângulo grande. E temos um triângulo menor, que sai do ponto F, ponto G e o olho do observador. Observem que FG é paralelo à linha B'. Então, isso já nos permite observar que eles são triângulos semelhantes, né? E a partir daí podemos utilizar um pouco de geometria básica e temos, olha só,
H, bom, este H aqui sobre E. Quem é E? Ixi, meu Deus do céu. Fica pensando assim. Ora, este H' vem aqui, é este aqui, ó. A altura, que é a mesma, tá? Então, tanto faz você pensar em H como a galinha, não tem problema nenhum, não. Por quê? Porque é a mesma altura. Então, H e a distância de F até G é a altura do espelho, tá bom? Então, eles são paralelos, então nós temos a altura da pessoa está para a altura do espelho, assim como vamos perceber essa distância aqui, ó, essa distância daqui até o ponto do observador aqui, ó, essa distância, como se fosse a distância entre o olho e a imagem do olho, tá? Então, essa distância é 2D. A gente chamou de D a distância do observador do espelho, tá? Então, e a distância do espelho é D. Então, tá aqui representado. Como a gente tem em cima 2D e embaixo D, isso aqui pode ser simplificado, ficou apenas 2. Então, fica H sobre E igual a 2, simplificando os Ds, e a gente faz aquela movimentação necessária para deixar o E, que é a altura do tamanho do espelho, né? A vertical, em evidência. Ora, eu não sei, a questão não deixa claro qual é a altura da pessoa. A gente já sabe que, seja qual for, o espelho é a metade. Bem, então, se nós fôssemos fazer um projeto, por exemplo, de um espelho genérico, nós poderíamos utilizar aqui um padrão de 2 metros. Então vamos imaginar. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem menos. Né? Sabe que existem pessoas com mais de 2 metros, mas a grande massa tem menos de 2 metros. Então, se eu pensar aqui 2 metros, o que eu teria? 2 metros dividido por 2 seria 1 metro. Então, um espelho de 1 metro iria suprir tranquilamente a necessidade. Ok? Um pedaço aqui para baixo ficaria, digamos, a mais. Isso. Vamos então dar continuidade. Falta nós encontrarmos posição para colocar este espelho na parede. Né? Então, altura do espelho. Então, mais uma vez, vamos trabalhar semelhança de triângulos. Temos aqui, para este caso, o triângulo B, O, B'. Então, ó, B com O, B'. Triângulo de baixo aqui, ó. Não é mais aqueles triângulos que a gente usou. Por que eu vou trabalhar com esse triângulo de baixo? Porque o que eu quero saber é este espaço entre G e C. Ou seja, esta altura. Bom, então, por isso que a gente vai trabalhar agora aqui com CGB, que é esse segundo triângulo aqui, ó. Então, são dois triângulos semelhantes também, usando a mesma linha de raciocínio que a gente acabou de falar, explicar. Vamos chegar nessa situação. A posição correta da altura da base do espelho é igual à metade da altura entre o olho, os olhos, né, e os pés da pessoa. Bom, então temos esta altura do olho até os pés, dividindo metade, nós temos a posição mais baixa para colocar o início do espelho. Então, o espelho colocado a partir do ponto G, ele sobe, então a pessoa nessas condições conseguiria se ver totalmente, independente qual seja a distância. Uma questão bonita, uma questão que requer raciocínio, né, sobre as leis que a gente acabou de ver e lembrar um pouco de geometria.